Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Algumas frases parecem pequenas até o dia em que você percebe que eram um aviso de algo muito maior. É assim que funciona no mercado. Primeiro vem o sussurro, depois o movimento silencioso e só no final vira manchete. E quando vira manchete, geralmente já é tarde demais. Hoje, duas peças estão se encaixando em torno do XRP. De um lado, um alerta que ecoa direto do mercado. Até um único token do XRP pode importar quando a maior gestora de ativos do planeta entrar no jogo. Do outro, uma análise que mostra como Wall Street já está olhando para o XRP como olhou para o Bitcoin no passado. Quando conectamos essas duas histórias, a perspectiva que se abre pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do XRP. E se você entendeu a importância do que eu acabei de antecipar, já prova que está na elite. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, porque agora começa a parte que a maioria nem imagina. Pensa comigo, a maior gestora de ativos do planeta não entra em um mercado por moda, ela entra porque existe estrutura, liquidez e principalmente utilidade. A entrada no Bitcoin já mostrou isso, a demanda institucional por ETFs forçou até a SEC a se curvar. O jogo virou quando Larry Fink disse publicamente que o Bitcoin era ouro digital. E agora? Agora a atenção está se voltando para algo ainda mais funcional, o XRP. Por quê? Porque ele resolve um problema que o Bitcoin não consegue resolver: liquidez em tempo real, transferência de valor em escala institucional e interoperabilidade com os sistemas bancários. Nós vemos aqui na matéria que especialista para detentores de XRP. Quando a BlackRock chegar, vocês ficarão felizes por terem um XRP. Nós vemos aqui abaixo que Bailey, um especialista em criptomoedas no X, recentemente se dirigiu ao exército XRP afirmando que todos os detentores de XRP, incluindo aqueles que possuem apenas um XRP, ficarão felizes quando a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, se envolver com o ativo digital. O comentário faz alusão à crescente expectativa de que os gigantes das finanças institucionais em breve reconhecerão a utilidade e a posição do XRP nas finanças globais. Muitos investidores de varejo acumulam XRP com a expectativa de que seu preço um dia refletirá os casos de uso real que ele possibilita. No entanto, a noção de que mesmo manter um único XRP pode eventualmente ser significativa demonstra crença em uma valorização extrema a longo prazo, potencialmente impulsionada pela adoção institucional. Nós vemos aqui abaixo que a entrada institucional pode sinalizar um ponto de virada. A postagem de Bailey entra em uma conversa mais ampla entre os apoiadores do XRP que acreditam que as finanças tradicionais estão se preparando silenciosamente para integrar o XRP à infraestrutura futura. O CTO da Ripple, David Schwartz, previu recentemente que o XRP está prestes a ser adotado institucionalmente em massa, e o envolvimento da BlackRock com o Bitcoin por meio de ETF mostra que a empresa está interessada em criptomoedas. Sua entrada no mercado de XRP sinaliza uma validação institucional que poderia mudar completamente o cenário do mercado. Tal envolvimento teria mais do que apenas peso simbólico, já que a BlackRock administra trilhões em ativos. Mas ao final da matéria nós vemos por que manter, pelo menos um XRP é importante. Nós vemos que vozes preeminentes no universo das criptomoedas, como Eduardo Farina, têm constantemente aconselhado os investidores a manterem até 10 mil XRPs. Ele opinou que essa quantia pode em breve ser impossível para investidores comuns. No entanto, Bailey sugere que manter apenas um token pode mudar vidas. Um número crescente de defensores do XRP acredita que em um futuro de alta demanda por XRP, detentores individuais poderão emprestar seus tokens a instituições. E é exatamente isso que está motivando o analista a afirmar que até um XRP pode ser suficiente para fazer a diferença quando a BlackRock entrar de verdade. Essa alerta não fala apenas de preço, mas de escassez. Com oferta limitada, queima de tokens em andamento e utilidade crescente, a lógica é simples. Se a maior gestora de ativos do mundo decidir validar o XRP,
não será sobre quem tem milhares, mas sobre quem está posicionado, mesmo que minimamente. E é aqui que a ponte se conecta com a segunda parte dessa história, porque se no varejo já se fala que até um XRP pode importar, em Wall Street o discurso é ainda mais direto. Eles já começam a ver esse ativo como o próximo Bitcoin. A maioria nunca vai enxergar isso, mas você que está aqui agora não é a maioria, já provou que é diferente, que está acima da média. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa as notificações, porque só quem tem essa visão vai estar preparado para o que vem pela frente. Imagine estar em Wall Street quando o Bitcoin ainda era chamado de bolha. Enquanto a maioria ria, alguns fundos já estavam posicionando bilhões em silêncio. O que parecia brincadeira virou ouro digital na boca dos maiores gestores do planeta. E hoje, essa mesma história pode começar a se repetir. Segundo o analista de Cambridge, o XRP está se tornando o azarão de Wall Street, o ativo que muitos fundos já estão tratando como o próximo Bitcoin. Nós vemos aqui que a analista de Cambridge explica por que Wall Street vê o XRP como o próximo Bitcoin. Nós vemos aqui abaixo que o XRP está emergindo como o azarão de Wall Street, de acordo com o analista de Cambridge, Bradley Peak, que diz que muitos fundos o estão considerando o próximo Bitcoin. De fato, os ETFs do Bitcoin Ethereum já trouxeram bilhões em entradas institucionais, mas agora todos os olhos estão voltando para o XRP. 7 aplicações para ETFs de XRP estão atualmente sob análise da SEC, com decisões agendadas para meados de outubro. A lista inclui gigantes de Wall Street como Bitwise, Grayscale, 21 Share, Winston Street, Canary Capital, Franklin Templeton e CoinShare. Juntas, essas empresas administram mais de 1,7 trilhões. Nós vemos aqui abaixo que, além do peso dos ETFs, o pedido da Ripple para obter a autorização de um banco nacional nos Estados Unidos também aguarda decisão durante o mesmo período de outubro. Notavelmente, a aprovação em ambas as frentes pode dar ao XRP um impulso duplo, legitima-lo como um produto de investimento e um utilitário financeiro regulamentado. Vemos aqui o caso do XRP como o azarão de Wall Street. Em meio a esses fatores, o analista Bradley Peak argumentou que o XRP está se tornando o azarão de Wall Street. Ele sugeriu que o ativo pode surpreender os céticos, assim como o Bitcoin e o Ethereum já fizeram. Nós vemos mais ao final da matéria que observadores do mercado como Peak preveem que o impulso se estenderá aos ETFs à vista. A Canary Capital já projetou 5 bilhões em demanda nas primeiras semanas, enquanto o JP Morgan estima até 8 bilhões anualmente. Um pouco mais abaixo aqui ele destacou que a BlackRock ainda não está interessada, mas é aquele jogo, né? A BlackRock não pode simplesmente, a maior gestora de ativos do planeta, ela não pode simplesmente dizer agora que está interessada em criar um ETF do XRP, até porque se ela abrir a boca antes da hora, o preço do XRP vai explodir. Mas nós vemos aqui abaixo, né, que Mitnick, que é o chefe de ativos digitais da BlackRock, ele enfatizou que a avaliação está em andamento. Aqui nós vemos que a acumulação institucional antes das notícias sobre ETF, elas estão acontecendo, né? E abaixo aqui nós vemos que essencialmente outubro pode ser um ponto de virada para o XRP. Se for aprovado para um ETF e para um estatuto bancário, poderá se tornar um player importante nas finanças globais. E aqui está o ponto, quando um analista acadêmico de peso afirma que Wall Street já enxerga no XRP o mesmo potencial que um dia viu no Bitcoin, não estamos falando de uma visão isolada, estamos falando de uma mudança de narrativa dentro do coração do sistema financeiro. Wall Street não está mais perguntando se o XRP terá um papel relevante, mas quando. E isso explica porque até mesmo o menor posicionamento hoje pode se transformar em algo muito maior no futuro. Olha o padrão, primeiro eles ignoram, depois ridicularizam, até que um dia a narrativa vira e aquilo que parecia pequeno já está no centro da mesa. Foi assim com aplicativos que mudaram indústrias inteiras, Uber, Netflix, Spotify. No começo ninguém leva a sério, quando percebem já virou o padrão global. E com o XRP, o enredo tem todos os elementos para repetir essa mesma transformação. Não é mais só uma aposta de especuladores, é infraestrutura financeira sendo montada em silêncio, à espera do momento certo para explodir. A grande descoberta é que quando o varejo ainda pergunta
pergunta por que o XRP não passa dos 3 dólares, os gigantes já estão acumulando em silêncio. Eles não precisam que o preço suba agora, precisam garantir posição antes que o barulho comece. É sempre assim, quando as notícias aparecem nos jornais, o movimento já aconteceu. O varejo corre atrás da confirmação, mas o institucional já está sentado na posição. No gráfico diário do XRP, o preço atual está em 2 dólares e 96, mostrando recuperação após uma queda recente. As médias móveis de 9 e de 20 períodos estão próximas e apontando para cima, sinalizando tentativa de retomada de força compradora. O suporte mais relevante está na faixa dos 2 dólares e 76, enquanto a resistência imediata aparece aqui nos 2 dólares e 99, 3 dólares, onde já tivemos mais um toque aí nas últimas horas, nível que precisa ser rompido para buscar regiões mais altas, como 3,16 e 3,38. E se houver continuidade, o próximo alvo projetado fica em torno de 3 dólares e 65. No RSI diário, está com 53 pontos, levemente acima da zona neutra, o que indica espaço para avanço sem entrar ainda em sobrecompra. No geral, a estrutura técnica aponta para uma tendência de alta em construção, especialmente se o preço se mantiver acima de 2 dólares e 76 e confirmar o rompimento dos 3 dólares com volume. Essas duas matérias juntos deixam um recado claro. O alerta de que apenas um XRP pode importar e a visão de Wall Street de que o ativo pode ser o próximo Bitcoin não é só sobre hype passageiro, é sobre utilidade, escassez, liquidez e a integração com o sistema financeiro global. E quando o varejo e instituições começam a ganhar a mesma direção, a questão deixa de ser se o XRP vai ganhar relevância, a questão passa a ser quando isso vai acontecer. Se você chegou até o final, é porque não é como a maioria, você tem visão, então prova isso agora, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, porque aqui é informação sem maquiagem e sem atraso. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.